Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: seremos eternamente dependentes de Cristo, pois somente Ele pode preencher o vazio que existe em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe um momento que nós acreditamos que se tudo saísse do nosso jeito, as coisas elas seriam mais fáceis. Como se nós algum dia fôssemos deixar de depender de Deus. Então, nós buscamos Deus, entre aspas, de todo o coração, tentando convencê-lo de nos dar aquilo que nós queremos. Como se, a partir daquele momento, a nossa vida ela fosse entrar numa paz eterna. Por quê? Porque nós temos todos os recursos necessários, temos a saúde que precisávamos, temos as pessoas que nós amamos, conquistamos aquilo que nós queremos, temos o trabalho, a casa, a família, o filho, e é como se nós tivéssemos vencido o jogo. E aí? E depois disso, o que a gente faz? Coloca Deus lá na estante? Faz a mesma coisa que fazemos na quaresma? Ficamos 40 dias perto de Deus, 44, né? E depois? Depois volta para a velha vida, né? Porque a gente precisa se divertir também. Eu acho que essa é a forma mais cruel que a gente pode se relacionar com Deus. Porque demonstra apenas uma coisa: o quanto nós somos interesseiros. E é exatamente assim. Você é como aquele urubu que está perto de um animal que está prestes a morrer, e o animal no seu leito de morte olha o urubu e acha: nossa, como o urubu é meu amigo. Até nos últimos momentos, quando mais ninguém estava aqui, o urubu estava firme do meu lado. Mal sabia ele que o urubu só estava lá porque ele estava esperando ele morrer para poder comer e depois ir embora. Então a gente precisa entender muito bem a forma que nós nos relacionamos e principalmente nos arrependermos. Quando o povo de Israel, eles tinham noção que o pecado deles era muito grande mesmo, sabe o que eles faziam? Jejuavam. Colocavam roupas de pano grosseiro, colocavam terra na cabeça, eles se humilhavam perante a Deus para conseguir o perdão. Só que hoje o jejum é feito por quê? Qual é a razão que você faz jejum? É para pedir perdão? É por arrependimento? Ou por quê? E quando os discípulos andavam com Jesus, eles também eram questionados: poxa, mas por que vocês não fazem jejum? E Jesus respondia: porque eu estou aqui, eu já perdoei os pecados deles, eles não precisam mais fazer. Mas em outros momentos, talvez sim. Talvez se eles fizerem tudo errado e precisarem se arrepender de novo, com certeza. Então, quando nós não entendemos a razão que existem certos tipos de comportamento. E o que é o jejum? É eu me abster do alimento? Beleza. Quem me dá o alimento? Quem me dá o meu sustento? Então é como se eu pudesse reconhecer que sem Deus eu vou acabar em tremenda fraqueza, em morte. Porque é Ele quem me dá tudo aquilo que é necessário todos os dias. Para que eu possa viver de uma forma digna. Para que eu possa semear o amor entre as pessoas. Para que eu possa sempre sentir algo bom dentro de mim, porque existe um vazio, e esse vazio ele é do tamanho de Deus. Esse amor que você busca nas pessoas, você nunca vai encontrar nas pessoas. E às vezes você acha que se você fosse o preferido, se a pessoa tivesse te escolhido, ou se tivesse feito isso, ou se fosse assim, e nós criamos milhões de teorias. Olhamos um filme de romance escrito por um homem que imaginou algo.
E aí achamos que se nós tivéssemos aquilo, se alguém abrisse a porta do carro, se alguém puxasse a cadeira, se a pessoa fosse romântica, porque se ele visse um filme comigo, porque se ele fizesse isso, mas é um ogro, mas como é um ogro, não gosta de nada e não faz nada. E aí nós começamos a idealizar a forma que o diabo precisa aparecer para que nós possamos entregar o nosso coração à corrupção. E assim vem a sedução por tudo quanto é lado, exatamente da forma que você queria. Sabe qual é a diferença? Que quando você tiver que pagar isso, vai pagar de uma forma que você não gostaria. Sabe como? Descobrindo o valor das coisas que você tinha. Se a gente vai lá em Gálatas 3, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram de nada? Não é possível. Quem disse essas palavras? Paulo. Paulo disse essas palavras à igreja de Gálatas. E ele estava fazendo um convite à reflexão, porque o tema central desse versículo é exatamente o mesmo da nossa mensagem. Foram pessoas que encontraram a Cristo e encontraram Cristo pelo poder de Deus, mas depois, ao invés de seguir aquilo que Deus colocava dentro do coração delas, elas começaram a seguir a doutrina e aquilo que elas achavam que era o correto. O correto está dentro do nosso coração. Quando nós temos intimidade com Deus, nós vamos sentir o que é o certo, o que é o errado, o que devemos ou não. Porque cada pessoa nessa vida tem um chamado e tem um propósito diferente. Se a gente olhar a palavra de Deus, a gente sabe que matar é algo errado. Lá em Gênesis, bem no comecinho, já se dizia: olha, se alguém matar uma pessoa que tem o mesmo sangue que o dela, sangue no sentido de ser da mesma espécie, essa pessoa ela vai ser morta também. É olho por olho, é dente por dente, e o que tiver que ser vai ser exatamente desse jeito. Mas Davi matou Golias. Ué, mas como assim? Não, quem deu autorização para Davi transgredir a lei de Deus? O próprio Deus. Se eu olhar friamente só na letra, é como se eu tivesse tirado todo o poder de Deus. E Deus, ele vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, e ele vai saber o que é certo ou não. E não adianta eu querer julgar se é certo ou é errado. Por quê? Porque essa pessoa, se ela tiver feito algo que é errado, ela vai sentir mal por toda a vida. Se ela tiver feito algo que Deus disse para ela fazer, ela não vai se sentir mal, porque o próprio Deus está com ela. Então não dá para a gente julgar como as coisas precisam ser ou como as coisas devem ser. Se nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos não por fazer o que a lei manda, mas por crer no Evangelho de Cristo. Então, se antes de você ter começado a ouvir os devocionais, de começado a ter lido a Bíblia, de começado a entregar a sua vida para Jesus, você sentia algo que hoje você não sente mais, quem mudou a tua vida? Foi o Evangelho, foi o próprio Jesus que veio e mudou os teus sentimentos. Porque se você sentia mal e hoje não sente mais, quem mudou na tua vida? É a presença de Deus. Agora, se eu voltar aos meus velhos hábitos, você acha que vai acontecer o quê? Vai voltar a sentir as mesmas coisas. E é a mesma coisa, vamos imaginar que hoje você arrumou um trabalho, que você tem condições de pagar suas próprias contas, de comprar suas coisas, de fazer as coisas certo. Beleza. Enquanto você tiver o trabalho, isso vai ser possível. Porque se algum dia você perder o teu trabalho, você já não vai mais poder honrar com as tuas contas. E com Deus é a mesma coisa.
Só que a diferença é que com Deus, ele é necessário como o ar que nós respiramos, é necessário como o alimento, é necessário como todas as coisas. É diferente de o trabalho. Eu posso chegar numa pessoa e falar, você não me empresta um dinheiro, ou você não pode me ajudar enquanto eu estou com dificuldade. Sim, outras pessoas elas podem nos auxiliar nessas questões, mas com Deus não tem jeito. Não tem jeito de eu pedir para outro orar e achar que eu vou me alimentar daquilo. Eu preciso me alimentar eu. A comida que mastiga, que vai satisfazer o meu corpo, é a que está na minha boca, é a que eu engulo. E nós precisamos desse critério dentro da nossa vida, de entender que a tribulação ela pode passar, mas a dependência de Deus ela nunca vai passar. Que o sentimento de vazio que nós sentimos é justamente o sentimento da falta de Deus, é a fome da alma, é a falta de oração. Então, se você acha que quando as coisas mudarem, você vai pegar simplesmente a bênção para usar para pecar, você não está sendo nada mais que ninguém como o povo de Israel eles eram no passado, entre todos os reis. De 39 reis, somente 4 respeitaram aquilo que o Senhor disse, levaram em conta as coisas do Senhor, e não é à toa que aconteceu tanta desgraça naquele lugar. Tantas vezes o templo ele foi destruído. Foram para o cativeiro, viveram por batalhas, por guerras, e é isso. E a vida passou e o tempo acabou, e eles viveram essa vida só em sofrimento. Então hoje nós temos a graça. Quem é a graça? Jesus Cristo é a graça. Ele fez um sacrifício por nós. Ele deixou o Espírito Santo por nós. E nós não temos que seguir, entre aspas, a doutrina. Nós temos que seguir o Evangelho, porque a lei de Deus hoje ela não está mais escrita em tábuas de pedra, mas ela está escrita no nosso coração. E através do nosso comportamento e das nossas intenções, nós conseguimos identificar que espírito que está dentro de nós. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, e agora querem ir até o final pelas suas próprias forças. Então eles começaram a conversão deles, graças a Deus, vendo os milagres e os prodígios, adquirindo a sabedoria de Cristo. Eles sentiram o Senhor, sentiram o amor, sentiram a paz, a alegria, sentiram o que é ter autocontrole, o que é você poder ter uma rotina, o que é você poder ter palavra nas coisas que você diz, o que é você não mentir, não enganar, não manipular. E aí, depois disso, o que eles fizeram? Viram que estava tudo bem e abandonaram o Senhor e foram pela própria força. E normalmente é isso que a gente faz. A gente ora, não tem paciência de esperar de Deus a solução e sai procurando no mundo a solução, como se fosse o homem que curasse. Eu acho a maior arrogância do mundo quando um médico diz que ele curou as pessoas. Ah, mas tá bom, então tá bom, se você cura as pessoas. E por que alguns morreram na sua mão se você cura as pessoas? Então quando vem da bênção, foi você que fez. Quando vem a desgraça, não foi. Aí você vai arrumar alguma culpa. Nós não devemos ser desse jeito. Eu estou usando isso como um exemplo. Isso é apenas um exemplo de uma coisa que fica fácil de identificar. E na nossa vida, tudo é desse jeito. Desde o salário que eu recebo, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu o alimento, foi Deus que me deu todas as coisas que eu tenho coisas mais do que eu preciso e foi Deus que me deu. É Deus quem me direciona, é Deus quem me ajuda, é Deus quem me capacita, é Deus quem me faz me sentir melhor. Tudo é Deus. Então nunca diga algo desse tipo, que foi você que fez, quando você estava lá simplesmente presenciando um milagre. E ao invés de usar aquele momento para dizer, olha, eu estive na presença de Deus hoje, porque eu vi um milagre acontecer, eu vi uma doença ser curada, eu vi algo desse tipo. Graças a Deus, quando eu tive hanseníase e eu recebi a cura de Deus, a médica ela disse, se isso aconteceu na sua vida, foi Deus quem o fez, porque o homem não pode. E mesmo quando eu não acreditava em Deus. Então não importa o que o outro acredita, o importante é o que você acredita.
E olha como foi uma coisa que, mesmo ter acontecido há 20 anos atrás, eu nem saber mais qual é o nome da médica, nem sei qual é a cara dela, eu não sei nada dela. A única coisa que eu lembro desse tempo é que eu tive uma doença, que eu me tratei num posto de saúde e foi alguém que me atendeu. Porém, mesmo sem saber o rosto e o nome, aquela palavra que ela disse naquele dia ficou guardada dentro do meu coração. E assim precisam ser as nossas palavras. Ainda que as pessoas elas não lembrem do nosso nome, do nosso rosto, elas sabem que Deus, através de você, falou um dia. E isso é o que importa. Eu acho que esse é o sentimento de missão cumprida. Então nós nunca vamos querer falar que foi pela nossa própria força, nem nada. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Será que o nosso passado de sofrimento, de dor, de tribulação, de medo, de incerteza, de ansiedade, de angústia, não serviu de nada na nossa vida? Será que nós vamos voltar de novo para esse lugar porque nós achamos que nós não precisávamos mais de Deus, porque já recebemos as bênçãos que nós precisamos? 40 dias e tá bom, a cada ano 40 dias ao lado de Deus e o resto vivendo do lado do diabo. E é isso que é a vida, é sério? É sério que deveria ter uma data para que a gente começasse e parasse? Deveria se medir um tempo para alguma coisa? Será que não está muito errado esse evangelho que tem sido pregado e ninguém... E você sabe o que mais me incomoda? É que não incomoda ninguém. Para as pessoas tá tudo bem ser desse jeito, tá tudo bom, nossa. Se acostumaram com a desgraça, se acostumaram com a escuridão, já não pode ter nada melhor, já não pode ser, o amor de Deus não pode ser nada. Ou é o que quer, do jeito que quer e na hora que quer, ou é nada. Eu nunca vi isso. É muito pouco. É muito pouco e a gente continua achando que o pouco é muito. Não pode ser assim. Se a gente continua lá em Salmos 42, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Então esse é um salmo de Davi, ao qual ele está lamentando algumas coisas. E pelo fim da passagem está muito claro, ele usava a palavra costumava. Então, quando ele costumava estar perto de Deus, olha, Davi, o rei escolhido por Deus, não estava perto de Deus em certos momentos da sua vida, baseado nas escolhas que ele fez ou nas coisas que ele decidiu. E Deus, ele não impõe a sua presença a ninguém. Então, às vezes, o que eu vejo também é outra arrogância, é quando a gente fala que a pessoa está afastada de Deus, mas ela frequenta a igreja, toda semana ela vai na igreja, mas o comportamento dela é afastado de Cristo. Porque quando ela começa a contar o que ela sente, é nítido que aquele sentimento não faz parte das coisas que são os frutos do Espírito Santo. Também é nítido que o comportamento que aquela pessoa tem, se a pessoa não soubesse que ela frequenta uma igreja, é exatamente igual daqueles que não conhecem a Cristo. Então, como eu posso dizer que algo que é semelhante é diferente? Por quê? Porque, eu tô sendo parcial, porque esse é meu irmãozinho crente aqui, então eu tenho que passar um pano para ele. O que vai determinar se nós somos ou não cristãos é a dependência de Deus. Enquanto eu me reconheço dependente, eu tenho humildade. Enquanto eu tenho humildade, eu tenho felicidade. Porque felizes são os humildes, pois verão a Deus. Então, enquanto nós mantivermos esse comportamento de dependência, de buscar, de querer estar na presença, nós continuaremos mantendo os sentimentos da forma correta. E ele começa: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando você está com sede, o que você sente? Eu sinto a boca seca.
Aí quando você está com fome, eu sinto minha barriga roncando, eu sinto ela doendo, eu sinto meu humor alterado, eu sinto algumas coisas. Então ele está constatando que o comportamento que ele tem está indicando que ele está sentindo sede de Deus, que ele está sentindo falta de Deus. E aí vem a pergunta número 1. Qual o comportamento que Davi estava tendo todos os dias para ele ter a certeza que aquilo era a sede de Deus? E o Deus vivo, não era o Deus daquele, ele tinha que sentir o Jesus mesmo. Não é as estátuas, não é as imagens, nem nada, tá? É o Jesus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Então aqui nós também podemos levar que Davi ele viveu muito tempo no exílio. Então ele não podia frequentar o templo de Deus, ele não podia ir na casa de Deus. E diferente de nós, que nós temos a graça de Jesus através do Espírito Santo poder participar da nossa vida, naquele tempo eles tinham a necessidade de estar perto da Arca da Aliança, de oferecer sacrifícios, de oferecer louvores e de fazer as coisas ao Senhor. Então aqui também pode ser que Davi estava sentindo a falta de Deus pela forma que era necessário se buscar Deus naquele tempo. Era outros tempos, era outro sacerdócio. Então Davi, ele sabia que ele queria estar na casa de Deus, mas de alguma forma ele não podia. E aí, o que manifestava nele? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Davi estava feliz? Não, Davi estava triste. O que Davi fazia? Ele chorava. Ele chorava. Então ele estava tentando alimentar o espírito dele com o quê? A sede de Deus dele com o quê? Chorando, pensando, lamentando. E não é nesse estágio que nós entramos em diversos momentos da nossa vida, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos tristes, angustiados, que qualquer pessoa que fala alguma coisa a gente chora. Chora vendo um filme, chora vendo novela, chora vendo um negocinho no TikTok, no YouTube, chora pra tudo quanto é lado. E vai falar do que passou e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. E as pessoas vendo Davi ter esse comportamento de ficar chorando nos lugares, sabe o que eles perguntavam para Davi? Ué, pois me perguntam o tempo todo, aonde está o seu Deus? Ué, você tá com esse comportamento de derrotado, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aonde está o seu Deus? Porque se Deus fala que é na minha fraqueza que Ele me faz forte, e eu sou fraco o tempo inteiro, e não suporto nada, e não consigo aceitar nada, e não consigo viver nada, e não consigo fazer nada, e a minha vida é um nada, que eu quero tirar a minha própria vida. Sabe, eu não posso impedir o que acontece com as outras pessoas, cada pessoa tem uma história. E quando o nosso propósito acaba, Deus recolhe a gente, independente se você acha que era o tempo certo ou não, se foi justo ou não. Jesus, ele foi assassinado. Quando ele cumpriu o tempo dele, ele foi assassinado. E às vezes a gente acha que as injustiças só acontecem conosco. Está acontecendo injustiça com todo mundo o tempo inteiro. Então acalma o teu coração e confia em Deus. É só isso, só. E aí Davi parou e começou a lembrar e a pensar e falar, poxa, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Por quê? Porque ele podia comparar o tempo que ele frequentava a igreja, o tempo que ele ia na casa de Deus, no tempo que ele confiava em Deus, que ele estava na presença de Deus, com o tempo que ele não estava. E aí ele chorava como? Angustiado. Quantas pessoas eu não escuto falando a mesma coisa? Eu tô angustiado, eu tô com ansiedade, eu tô triste, eu tô me sentindo sozinho, eu tô me sentindo abandonado. É o mesmo sentimento de distância de Deus. E aí ele começou a lembrar como era a vida dele, como eram os sentimentos dele, quando Deus estava junto dele, quando ele estava participando das coisas de Deus. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças em meio à multidão que festejava. Então a presença de Deus era uma festa para eles. Cantos de alegria, eles estavam felizes. Todo mundo buscando as mesmas coisas.
E aí? E agora já não tem ninguém buscando mais nada. E aí vai ficar triste, vai ficar chorando, vai ficar angustiado. Olha como os nossos sentimentos, eu não canso de falar isso. Presta atenção no que você tem sentido, para você poder entender qual a razão disso, aonde estão os seus erros e quais são os motivos. Se Deus estiver perto de nós, é canto de alegrias, olha os louvores, a multidão, a procissão e todo mundo junto, indo para a casa de Deus, todo mundo buscando a presença de Deus, e por isso os sentimentos deles estavam bons. Não era a procissão, não eram as pessoas, não era a música, não era nada, era Deus. Era Deus. Então, com isso nós concluímos que, se ele quiser continuar se sentindo bem, ele precisa continuar buscando ao Senhor, porque a partir do momento que ele deixar de buscar a Deus, os sentimentos dele vão começar a ficar ruim, ele vai começar a ter sede de Deus, ele vai começar a chorar pelas coisas, ele vai começar a problematizar as coisas, colocar a culpa nas pessoas, vai começar a querer achar um motivo, vai comparar, mas quando que ele vai achar que tudo isso que ele tem sentido é a falta de Deus? Mas nunca, mais nunca. Então, nós olhamos dentro da Bíblia 2 exemplos de situações onde as pessoas elas buscavam a Cristo e depois esqueceram Cristo no meio do caminho para começar a viver o evangelho que elas imaginavam que era. Porque o evangelho que nós temos que seguir é aquele que Deus coloca dentro do meu coração e dentro dos meus pensamentos. Eu não posso ficar procrastinando, sempre Deus colocando algo para mim fazer e eu fazendo de conta que não é comigo, que eu não preciso fazer agora, que não tem senso de urgência, que não tem nada. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a pessoa está com a gente, amanhã não está mais. Abraça enquanto pode amar, ama enquanto pode amar, faça enquanto pode fazer, porque vai chegar um tempo que não tem mais tempo. E aí isso só vai ser poder feito no céu, quando nós ressuscitarmos com o Senhor. Então vamos despertar o máximo de pessoa possível. Vamos ajudar o máximo de pessoa possível a poder ter um encontro com Jesus. E esse encontro poder trazer tudo isso que a palavra está dizendo. Tirar essa angústia, tirar essa tristeza, tirar esse sofrimento, tirar todas essas coisas. Porque isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E a palavra está aqui para nos ensinar, através do exemplo de pessoas que serviram e viveram com Deus, o que funciona e o que não funciona. Não adianta você querer ficar achando que vai ser do seu jeito e no teu tempo, porque não vai. Vai ser do jeito de Deus, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa colocar dentro do teu coração a humildade, que é o sentimento de dependência, que é o sentimento de gratidão. Então não adianta você orar pedindo coisas, sendo que o que você precisa para a tua vida melhorar é a presença de Deus. Se Deus estiver com você, todas as coisas vão mudar, todos os seus sentimentos serão melhores. Então coloca o seu coração no lugar certo, realinha a rota, coloca Deus acima de todas as coisas, se posiciona. Entende o motivo. Se antes dava certo e hoje não está dando mais, volta para quando estava dando. Porque as coisas têm que mudar para melhor, não para pior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.